Texto bíblico de Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 40, traz a história de Jesus indo em direção à casa de Jairo para curar sua filha. O texto conta que no meio desse caminho, uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Eu queria falar com você sobre alguns pontos acerca dessa mulher. Para começar, a lei dizia que quando a mulher estava no período, num ciclo, se ela tivesse algum tipo de fluxo de sangue, essa mulher ela precisava ser separada da comunidade que ela vivia. Ela não podia ter relação com ninguém, ninguém podia tocar nela. Ela não podia tocar em certas coisas, certos objetos. Alguns lugares que ela tocasse poderia ser considerada imunda. E essa mulher, ela teve uma grande decepção na vida, porque durante muitos anos ela sofria desse problema, e o texto bíblico vai dizer que ela gastou todos os seus haveres, todo o seu dinheiro, toda a condição que ela tinha, toda a força que ela tinha. Ela entrou nessa empreitada de resolver esse problema por conta própria e gastou seu dinheiro ali com os médicos. E não tinha ninguém que conseguia resolver esse problema, nenhum dos profissionais que a atendeu, nenhum dos especialistas que ela conheceu. Trouxe para ela ali uma resolução, um fim para aquele caso, para aquele drama. Essa mulher vivia um drama. E ela ouviu que Jesus ia passando. E Jesus vinha cercado de uma multidão. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, que era um dos príncipes da sinagoga, e a filha de Jairo estava ali perecendo. O texto de Lucas 40 diz que essa menina estava à morte. Jesus está nesse caminho, está nesse trajeto. Quando essa mulher ouviu que Jesus ia passando, ela não perdeu tempo. Ela foi atrás de resolver a situação que ela precisava há tempos, há 12 anos, e não tinha ninguém para resolver. O coração dessa mulher se encheu de fé, se encheu de amor, se encheu de alegria. E ela enfrentou aquela multidão, ela enfrentou os castigos, as punições que ela poderia sofrer. E ela foi atrás de Jesus, e o texto diz que ela tocou nas vestes de Jesus. O que eu queria falar para você é o seguinte: às vezes nós estamos vivendo um drama no meio da nossa vida, no trajeto da nossa vida, e às vezes uma multidão nos oprime. E essa multidão pode significar uma porção de coisa. Se a gente for analisar o contexto bíblico, a gente pode chegar em outro lugar, mas eu quero trazer uma aplicação para a sua vida. O meu objetivo aqui é que você receba uma palavra que vai fazer você se levantar do seu leito e que vai fazer você mudar as atitudes da sua vida, que você vai mudar um termo que tem se usado no mundo, seu mindset, que você vai mudar a sua mente, a forma de pensar, que você vai pensar de forma positiva. O meu objetivo aqui é trazer para você um pensamento mais positivo em relação aos dramas que a gente tem vivido na nossa vida. Então essa multidão, ela pode significar uma porção de coisa. Essa multidão pode significar os nossos familiares que não acreditam em nós. Essa multidão, ela pode significar a condição física que nós não temos. Essa multidão pode significar a condição financeira que nós não temos. Mas essa mulher se levantou no meio de todos esses problemas, no meio de todos esses reveses que a vida apresentou para ela, e ela foi de encontro àquele que poderia resolver o seu problema. Ela foi diante de Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus, e diz o texto que quando ela encarou aquela multidão, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus. E a coisa foi tão forte, irmãos, que a Bíblia diz que Jesus parou e ele falou: alguém me tocou. E não era qualquer toque, porque Jesus estava sendo ali oprimido por uma multidão. Ele estava sendo espreitado por uma multidão, muita gente querendo ficar perto do mestre, querendo tocar no mestre. Mas quando aquela mulher tocou nele, o texto diz que dele saiu virtude, ele sentiu. Ele falou: alguém me tocou. E alguém me tocou diferente. Alguém me tocou com fé. Eu quero falar para você hoje que a causa do seu problema pode ser a falta da sua fé, no que você tem acreditado, do que você tem se alimentado para o seu tipo de pensamento ser esse que você agora tem. Você precisa encarar essa multidão que está te oprimindo. Você precisa encarar
esse monte de reveses que a vida te apresentou e colocou no meio do teu caminho, e você precisa ir de encontro para o mestre, e você precisa tocar nas vestes do mestre, porque o mestre tem virtude para liberar sobre a sua vida. O mestre está esperando você tocar nas orlas da veste dele, querido. Aquela mulher foi ao encontro de Jesus, e quando Jesus para, o texto diz que aquela mulher já não podia mais se esconder, ela já não conseguia mais se esconder, então ela se apresenta, porque muita coisa estava em jogo ali. Ela padecia de um fluxo de sangue, ela podia ser considerada imunda, e ela era considerada imunda, ela não podia tocar nas pessoas, ela podia colocar em xeque ali a própria vida. Mas a Bíblia diz que ela se apresentou diante do mestre, se prostrou diante dele e disse: fui eu. E disse para o mestre tudo aquilo que ela estava passando. E a Bíblia diz: a tua fé te salvou. O que eu quero falar para você hoje é que você pode estar no meio de um deserto, de uma sequidão terrível. Mas se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, o texto diz que rios de água viva correrão do seu ventre. Você vai começar a produzir frutos maiores, melhores. Olha o fruto que essa mulher deu. A história dela foi digna de ser gravada no livro da Bíblia, para que nós pudéssemos ter acesso à história dela. O que eu quero falar para você, querido, é que se você encarar essa multidão, e se você sair de trás dessa multidão que te oprime e te afasta do seu objetivo, a sua história pode servir de exemplo para outras pessoas. Jesus quer sentir o teu toque. Jesus quer tocar em você. Jesus quer mudar o seu drama. Jesus quer mudar a sua história, teu sofrimento, tua vida. Jesus quer entrar na sua vida e Ele quer fazer tudo novo, de novo. Então, abra o seu coração, abra a sua mente e recebe essa palavra da parte de Deus. Toca nas vestes de Jesus, porque Ele vai mudar a tua história. Recebe essa palavra no seu coração. Graça e paz.